Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Você encontra aqui no meu canal todos os dias, de segunda a sexta, uma palavra de esperança, fé, espiritualidade, vida plena, a gente quer levar até você. Deixa eu me apresentar, eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação. Estou aqui para partilharmos juntos essa palavra, para partilharmos o amor de Deus que está dentro do Evangelho. E hoje nós vamos contemplar o Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos de 1 ao 15. João 13, de 1 ao 15. Este é o Evangelho do dia de hoje. É o Evangelho da instituição da Eucaristia. Mas nós vamos celebrar o versículo 2. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 2. Acompanhe aí a leitura para que você possa meditar conosco. A palavra de Deus nos é dirigida nestes termos. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, tá aí. Quando nós pecamos, existe um propósito para pecar. O pecado não acontece na nossa vida como um passe de mágica. De repente, aconteceu e eu pequei. Não. O pecado, ele é colocado no nosso coração como intenção. Nós temos a intenção de pecar. E aqui, neste evangelho, que narra a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, onde eles estavam reunidos, celebrando o amor de Deus, celebrando a partilha de Deus em família, o demônio já tinha colocado no coração de Judas a intenção de entregar Jesus. Ou seja, Judas, ali naquele momento, já estava maquinando uma forma de entregar Jesus. Já estava maquinando uma forma de levá-lo à condenação. Mas ele não podia, diante de todos, pois ele era um dos discípulos, ele era um dos 12, ele era um dos escolhidos, ele era um dos apóstolos. Aqueles que tinham intimidade com Jesus, que andava junto com Jesus, que comia junto com Jesus, que molhava no prato o pão junto com Jesus. Ele não podia fazer isso na frente de todo mundo, iria ser um escândalo e certamente as pessoas iriam saber que ele era um pecador, um criminoso. Então ele estava articulando. O Evangelho vai dizer que o demônio, o diabo, já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. Ou seja, ele já tinha vontade de entregar Jesus. Ele já queria entregar Jesus. No coração dele, aquele momento ali não era um momento de partilha, não era um momento de celebrar a amizade e o amor, não. Era um momento de pensar como ele entregaria Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que a gente compreenda que o pecado, ele faz assim conosco. Ele vai em volta e vai articulando situações para que a gente peque. E aí ele tira de nós o foco daquilo que é o principal, que é Jesus. Aqui na Santa Ceia, estavam os discípulos reunidos com o Mestre para comerem a Páscoa. Aquele momento tão sublime para os judeus. E o que Judas estava fazendo? Ao invés de celebrar aquele momento com todos, o que ele estava fazendo? Articulando, maquinando alguma forma de entregar Jesus. Ele deixou de lado. Quando a gente peca, a gente deixa de lado as coisas sagradas. Aquele momento era sagrado para os discípulos, para os apóstolos e para Jesus. Era um momento em que os judeus celebravam a Páscoa. E Judas era um deles. Judas estava inserido naquela comunidade. Ele era um dos irmãos. Um daqueles que Jesus chamava de irmãos. E, no entanto, ele maquinava um jeito de entregar Jesus. Às vezes, a gente está tão cego para pecar, a gente está tão cego no pecado, porque aqui, como ele já tinha a intenção do coração, no coração, como ele já estava com essa intenção no coração, ele já tinha pecado, ele já estava inserido dentro do pecado, e isso acontece conosco também, porque às vezes nós estamos tão inseridos dentro do pecado que nós esquecemos aquilo que está em volta, o sagrado que está em volta, porque aquele momento era sagrado para eles. E Judas esqueceu, assim como eu e você muitas vezes esquecemos. Esquecemos do sagrado, esquecemos do ambiente sagrado que vivemos.
E aí, dentro das nossas igrejas, o que nós fazemos? Apontamos o dedo para as outras pessoas. Ao invés de focar naquilo que vai acontecer, o grande mistério eucarístico que ali será celebrado, a gente fica observando a roupa do fulano, a roupa do ciclano, por que que aquela pessoa fez isso, por que que aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa passou na frente do altar e não fez a reverência que precisa ser feita no altar. Aquela pessoa foi ao Santíssimo Sacramento e não se ajoelhou. Que absurdo! E é uma pessoa da igreja, conhecedora do Evangelho, é um ministro extraordinário da Eucaristia, é um leitor da palavra. Não sabe nem um pouquinho ter respeito pelas coisas sagradas. Isso é o demônio colocando no nosso coração um olhar maldoso e de condenação. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos entrar dentro do sagrado e viver o sagrado. Se nós vamos à Santa Missa, vamos viver a Santa Missa. Se nós estamos entre amigos, vamos falar de coisas boas. Nós não precisamos, não necessitamos e nem devemos, de forma alguma, viver aquilo que não é sagrado. Meu irmão e minha irmã, é necessário que a gente viva o sagrado. Porque quando a gente vive o sagrado, aquilo que é pecado é extirpado do nosso coração, é tirado de dentro de nós. Quando a gente vive o sagrado, aquilo que é pecado não fica dentro do nosso coração, é jogado fora, é tirado de nós. Meu irmão e minha irmã, viva o sagrado dentro de você, viva o sagrado dentro do seu coração, dentro da sua história, que a sua história seja renovada, restaurada e reconfigurada. Quando a gente vai configurar por exemplo, um texto, né? A gente coloca o texto do nosso jeito e às vezes é preciso colocar o texto no padrão. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um TCC, a gente não tem que usar as regras para poder colocar dentro do padrão os textos que escrevemos. Existem regras, não é assim, vou pegar o texto do jeito que eu quero e colocar lá dentro e aí as pessoas vão fazer as correções necessárias, pronto, não. Nós precisamos colocar tudo dentro de um padrão, existem normas. E nós também precisamos configurar o nosso coração para as normas da salvação. E quais são as normas da salvação? Misericórdia, amor. E aí nós podemos abranger muitas outras coisas. Paciência, benevolência, esperança, fé, falar bem do outro, acolher o outro. Isso é fundamental. Por isso, meu irmão e minha irmã, celebre o amor, celebre a partilha, celebre a vida. E viva a esperança daquilo que é sagrado. O sagrado para nós é fundamental para que a nossa vida seja, de fato, renovada e transformada. Meu querido, minha querida, vamos viver o sagrado. Não vamos deixar que o inimigo coloque no nosso coração intenções maldosas, assim como colocou no coração de Judas. E ali ele já não participava mais da Santa Ceia. Ele estava ali por estar. Ele estava ali por estar. Não estava e nem era necessária a presença dele ali, porque ele já tinha no coração a intenção de entregar Jesus. Ele já nem fazia parte daquela comunidade. Por quê? Porque no coração dele já não existia mais o sentimento de amor, o sentimento de fraternidade, o sentimento de partilha. No coração de Judas só existia o desejo de entregar Jesus. E não era apenas por dinheiro, é porque ele queria entregar Jesus. Aqui eu não estou condenando a atitude, não estou condenando Judas. Estou falando sobre a atitude que ele teve a partir da brecha que ele deixou. Falávamos disso em um vídeo anterior. Falávamos desta brecha que muitas vezes nós abrimos e deixamos o demônio entrar e sapatear dentro do nosso coração. Vivamos a firmeza e a certeza de que é preciso e é necessário e é extremamente fundamental lutar. Lutar contra o demônio, contra as sugestões. Não deixe que ele te sugira nada. Não deixe que o inimigo te sugira nada. Viva o amor, a partilha, a doação e a alegria de ser de Deus. E aí, viva o sagrado com a intensidade e com a veracidade que o sagrado merece ser vivido. Muito obrigado a você que me acompanhou neste vídeo. Gostou desse conteúdo? Então, convido você a deixar o seu like pra gente, também inscrever-se no nosso canal, que isso ajuda demais a propagação
da palavra de Deus a tantos outros corações. E claro, você pode compartilhar com quem você quiser e também deixar os seus comentários. E não esquece, ativa aí o sininho para que você possa saber sempre quando a gente subir um vídeo novo, porque todos os dias eu subo um vídeo novo. De segunda a sexta eu subo um vídeo novo para a gente partilhar o Evangelho. Que Deus te abençoe, fique com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.